é o papai, né? Quem é o papai? Deixa eu começar primeiro falando quem é o papai, né? Gente, eu falando aqui várias vezes, repetindo quem é o papai, me lembrei aqui, algumas vezes acontece isso, né? Mas uma vez uma pessoa falou numa live e outra vez uma pessoa falou nos grupos. Eu não me lembro se foi no próprio programa Reconectar ou se foi num dos grupos do WhatsApp, que falou: Karine, quando você fala papai, me dá uma antipatia. Alguém aí tá sentindo raiva de ouvir eu falar papai? Deixa eu até abrir os comentários aqui. Tem alguém que tá incomodado quando eu falo papai? Hein? Alguém aí fica incomodado quando eu falo papai? Por que esse incômodo? E por que eu falo muito papai? Por que eu falo mãe, mamãe, né? E é de propósito, tá, gente? Ó, parece deboche. Ai, a Sandra falou aqui, ó, adoro ouvir papai, né? Ó, tá vendo? Algumas pessoas se incomodam. Tá vendo? Se incomodam quando ouve eu falar papai. Paulo acha estranho. Ó, a Jana também falou, né, Jana? Que acha que incomoda eu falar papai, né? Ok. Ai, gente. A Ruth, minha amiga, ó, tá só rindo aí nas gargalhadas, né, Ruth? Acho estranho. Toda vez que eu falo papai, gente, quem fala papai é criança, não é? Amo ouvir. Bom, primeiro, se meu pai tivesse vivo até hoje, eu chamaria ele de papai, até hoje. Por que eu sempre falo papai e mamãe? E é de propósito, muitas vezes. Porque muitas vezes a pessoa fala que a relação dela com o pai e com a mãe é ótima. Mas dentro dela torce quando fala mamãe e papai. E quando a gente fala mamãe e papai, nos lembra que nós somos pequenos. Não é que nós somos crianças, é que nós somos pequenos. Então, sempre que eu falar para vocês papai e mamãe, eu estou falando de propósito, para lembrar vocês, e a mim também, né? Que nós somos pequenos diante dos nossos pais. E colocar eles como grande, isso mesmo. Entende? E se te incomoda, é porque de cara você já não se sente pequeno diante do seu pai. Você já tem uma postura de maior que o seu pai. Se te incomoda, se te irrita quando ouve alguém falar, né? Então, tanto é que quando a gente está constelando, as frases que eu uso são papai e mamãe. E muitas vezes a pessoa que está constelando não consegue falar papai. Não sai, Karine, não sai. Mesmo nos movimentos. Falei para vocês que eu vou abrir as inscrições do workshop, eu digo sim para o meu pai, né? No movimento lá, como a gente teve, eu digo sim para minha mãe e também falava mamãe. E tem pessoas que falam, Karine, eu não consigo olhar aqui, ó, e falar mamãe. Não tá nem na frente da mãe, gente. Não é vergonha de falar com ela. Sabe? Porque às vezes, talvez você esteja pensando assim, mas eu já acostumei chamar minha mãe de mãe e meu pai de papai. E aí eu chego na frente deles, eu, essa mulher, esse homem adulto, e vou falar papai e mamãe, né? Então, é para te lembrar. É para te lembrar que você, diante do seu pai e da sua mãe, você é pequeno, é pequena. Tá? E quem é o papai? Quem é a mamãe? Eu vou falar sobre o papai, gente, eu vou gastar maior tempo falando mais do papai, mas não tem como. Não tem como falar somente do papai, sem falar da mamãe também, né? O papai é um homem comum. É um homem comum. Sabia que o seu papai é um homem comum? Sabia que a sua mamãe é uma mulher comum? E o seu papai é um homem comum?
O que é ser um homem comum? O que é ser um homem comum? Um homem comum é um homem que tem as suas dores internas, que tem suas questões mal resolvidas, que também traz uma criança interna ferida, que também tem a sensação da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição. Este é o seu papai. Um homem comum, como eu e você, a sua mamãe, uma mulher comum, como eu e vocês. Mas que disseram sim para você, a sua mamãe e o seu papai. O seu papai disse sim. Disse sim. Por mais difícil, por mais conturbado, por mais confuso, por mais pesado, por mais difícil, ele disse sim para a sua vida. Ele aceitou a missão de passar a vida adiante. Como que isso chega até vocês? É muito bom vocês ouvirem tudo que eu estou falando e prestando atenção no corpo de vocês. Os meus alunos do Reconectar que estão aqui já sabem disso. Vão assistindo e vão prestando atenção aonde que vai te tocando tudo isso que eu vou falando. Nós temos a mania de idealizar e fantasiar um pai e uma mãe, né? A gente imagina que o papai deveria ser assim, que a mamãe também deveria ser assado. E tudo que foge daquilo que a gente idealizou na nossa cabeça, eles não são bons. Que eles não são os pais certos para nós. A gente se acha demais, né? A gente se acha tão importante. A gente acha que o papai deveria ter sido aquele homem que foi lá, que beijou a mão da mamãe, como um príncipe que se ajoelhou diante da mamãe, pediu a mamãe em casamento, e que a mamãe engravidou da gente, e que esse papai saía cedo para trabalhar em prol da família, que era o protetor, o cuidador da mamãe, o nosso cuidador, que ele chegava do trabalho cansado e vinha abraçar a gente. Ai, que delícia, que vinha cuidar da gente, e que ele sentava no sofá e a gente, enquanto criança, pulava no papai, e que ele estava ali dando carinho, dando proteção. Se algum coleguinha maltratasse a gente na rua, o papai ia lá defender a gente. A gente idealizou um pai e uma mãe. Sabe? A gente idealizou. Só que a gente esquece e a gente acha que os nossos pais, eles não são mais nada, né? É como se a Helena e o João não fossem mais nada. Eles são só meus pais. Olha só. Como é que a gente acha que a vida gira em torno do nosso umbigo, né? Imagina, a Helena não é filha, a Helena não sofreu a sensação de abandono, de rejeição, de angústia, de humilhação, de traição, que ela não teve questões lá com os pais dela, ela não teve que sair para trabalhar cedo para ajudar, né, cuidar da casa, ela que encontrou um cara, que casou com ele, que teve suas questões com ele, ela não é isso não, ela só é minha mãe, mais nada. E o João também, né? A gente cria, a gente imagina, o João, quem é o João, pai da Karine? Ele é só o pai da Karine, ele é meu pai. E aí a gente reduz toda a história, a gente ignora toda a dor, todo o sofrimento, todo o peso, toda a dificuldade de vida dos nossos pais. E a gente acha que eles têm que estar perfeitos diante de nós. Então, um papai, quem é? É um homem comum que disse sim à sua vida. O espermatozoide dele juntou com o óvulo da sua mamãe e juntos deram vida para você.
Então, quem é o papai? O papai é aquele que deu o espermatozoide dele para você. Por que eu estou falando exatamente desse jeito? Porque eu já vi que tem pergunta aqui, já teve também no grupo do WhatsApp, né? Ah, eu tenho... eu fui adotado, né? Eu fui criado por outra pessoa. Então, seu pai foi aquele que cedeu o espermatozoide dele. Ah, Karine, mas é porque você não conhece meu pai. Meu pai é mau. Meu pai traiu minha mãe. Meu pai abandonou minha mãe. Eu nem sei quem é meu pai. Eu sei. Eu tô entendendo o que vocês estão querendo dizer. Mas isso não tira dele ele ser seu pai. Entende? Não existe filho sem pai.